Você sofre de cólicas menstruais intensas que não melhoram com analgésicos ou dor fora do período menstrual? Você tem dificuldade para engravidar ou dor na relação sexual? Então você pode ter endometriose. Eu sou Eduardo Baracá, ginecologista e obstetra, e vamos conversar um pouquinho sobre endometriose. O que é endometriose? A endometriose é a presença de um tecido semelhante ao endométrio, a camada interna do útero, fora da cavidade uterina. Lembrando que o útero apresenta duas principais camadas, a camada muscular, chamada de miométrio, e a camada de revestimento interno, o endométrio. Esse endométrio é o responsável pela menstruação no final de cada ciclo menstrual. Então ele se prolifera na primeira fase do ciclo menstrual, ele fica grande e grosso. Depois, com a ovulação, ele ganha um padrão glandular, como se fosse para se preparar para a implantação do embrião, e descama com a ausência de fecundação. A endometriose é uma doença inflamatória crônica que está relacionada com o crescimento desse tecido fora do ambiente uterino, podendo acometer o peritônio, que é o tecido de revestimento dos órgãos, as tubas uterinas, ovários e até intestino, bexiga e assim por diante. A endometriose é uma doença extremamente prevalente na população feminina. Estima-se que em 1 a cada 10 mulheres poderá ter esse diagnóstico na vida. É uma doença que está relacionada com um grande prejuízo na qualidade de vida dessa mulher, porque está associada a 4 principais sintomas: cólicas menstruais intensas que não melhoram com os analgésicos comuns, dor fora do período menstrual, dor na relação sexual, principalmente na profundidade, e infertilidade. Outros sintomas que podem estar relacionados com essa doença são distensão abdominal intensa ou dores lombares, dor ou dificuldade para evacuar, ou desconforto frequente e ardência ao urinar. Como descobrir se você tem endometriose? A endometriose geralmente não aparece nos exames de rotina ginecológica. Por isso, precisa-se de uma suspeita clínica com esses sintomas e um exame físico ginecológico, além de 2 principais exames que podem nos ajudar com esse diagnóstico: o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética da pelve com gel vaginal e preparo intestinal. Lembrando que esses exames devem ser feitos em lugares referenciados ou com profissionais especialistas nessa doença. O que causa a endometriose? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta tão clara, mas sabe-se que está relacionado com a genética da mulher e com o seu sistema imunológico. Mulheres que têm exposições prolongadas ao estrogênio, o principal hormônio feminino, também está associado com o aparecimento dessa doença. Ou seja, mulheres que menstruaram muito cedo ou que tiveram a menopausa tardia e mulheres que não tiveram filhos. Qual o tratamento para a endometriose? Uma mulher com endometriose precisa ser avaliada por uma equipe multidisciplinar. Inicialmente, temos que conversar com ela sobre as mudanças no estilo de vida, com dietas específicas e atividades físicas regulares. Uma nutricionista vai ajudar a elaborar uma dieta mais anti-inflamatória. Fisioterapia pélvica é super importante. Os fisioterapeutas vão ajudar com o relaxamento da musculatura pélvica. Psicólogo, psiquiatra também ajudam essa paciente lidando com a dor crônica. E a acupuntura também pode ajudar nesse processo. O tratamento da endometriose geralmente envolve o bloqueio hormonal, seja com anticoncepcionais orais ou DIUs hormonais, para melhorar os sintomas da paciente e tentar evitar a progressão das lesões. O tratamento cirúrgico apresenta 4 principais indicações: a não melhora dos sintomas com esse tratamento hormonal ou a dificuldade para realizar esse tratamento hormonal, em alguns casos de infertilidade, endometriose intestinal grave, com casos de suboclusão ou oclusão intestinal, e endometriose em alguns locais específicos, como apêndice, ureter e intestino delgado. Lembrar que o tratamento cirúrgico deve ser realizado sempre por videolaparoscopia ou cirurgia robótica e deve envolver a remoção completa de todos os focos de endometriose encontrados. Quais os tipos de endometriose? A endometriose pode se apresentar como superficial, ou seja, acometendo apenas a camada de revestimento dos órgãos, que é o peritônio. Endometriose profunda, que é quando a doença acomete mais de 5 milímetros de profundidade do tecido que ela está acometendo. Endometriose ovariana, que é quando formam aqueles cistos de ovário chamados de endometrioma. E outros tipos, como a endometriose intestinal, endometriose de bexiga, de diafragma. A endometriose pode voltar a ocorrer? Infelizmente, pelo caráter genético da doença, a endometriose pode voltar e por isso que as portadoras devem ser acompanhadas regularmente.
Sabe-se que uma cirurgia bem feita, com uma equipe especializada, com a remoção completa de todas as lesões, faz com que essa chance de voltar seja menor, mas mesmo assim exige um acompanhamento da paciente. Se ficou alguma dúvida ou despertou um interesse maior em saber sobre essa doença, me siga no Instagram, lá eu falo um pouco mais sobre isso e terei prazer em responder a sua dúvida.